Seminário de Atuação Fisioterapêutica na Reabilitação Cardíaca. Professora Ana Couto. As alunas são Natália Becker, Richelle Brasil e Thaís Brás. O título do artigo escolhido por nós é Atuação Fisioterapêutica na Reabilitação do Infarto do Agudo do Miocárdio. Introdução. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte e a terceira maior de internação no Brasil. Entre elas, o infarto agudo do miocárdio é considerado uma das maiores causas de morbidade e mortalidade no país, e também ocasiona altos custos para o governo. A taxa de mortalidade no infarto agudo do miocárdio está entre 6 a 10%. Anualmente, são estimados 300 a 400 mil casos, ou seja, a cada 5 a 7 casos ocorre uma morte. Mais de 50% desses óbitos acontecem subitamente, antes da vinda do paciente ao hospital. O IAM é uma doença resultante de morte de células cardíacas, miócitos, e é causada, na maioria das vezes, por aterosclerose coronariana, com obstrução das artérias coronárias. Tratando-se de uma afecção isquêmica do miocárdio que ocasiona a necrose secundária, pelo restringimento do fluxo sanguíneo coronário de uma parte miocárdica. Preferencialmente, a conduta do IAM é a angioplastia primária. Dispositivos como o stent fazem diminuir a retoestenose. A cirurgia cardíaca é indicada em eventos que foram insatisfatórios os resultados das terapêuticas com medicações tromboembolíticas, angioplastia primária e com a piora do paciente. A reabilitação cardíaca pode melhorar a capacidade funcional, social e psicológica comprometida do infarto, assegurando ao paciente o retorno de uma vida produtiva, ativa da melhor maneira possível. A abordagem resulta de um programa multidisciplinar de reeducação e exercício na fase hospitalar, sendo dividida em 4 fases, em que a primeira fase é a fase hospitalar, a segunda é ambulatorial, a terceira é em centros especializados e a quarta é uma fase não supervisionada. A fisioterapia vem sendo considerada um elemento imprescindível na reabilitação de pacientes com doenças cardiovasculares, com a proposta de melhorar o condicionamento vascular, prevenir incidentes tromboembólicos e posturas antálgicas. Oferece também uma melhor independência física, segurança para alta hospitalar e, posteriormente, a recuperação das atividades de vida diária. Os objetivos desse estudo é pesquisar sobre a atuação fisioterapêutica na reabilitação cardíaca, no pós-operatório do infarto do agudo miocárdio, expondo as fases hospitalares e descrever sobre a patologia. A metodologia desse estudo. Esta pesquisa caracterizou-se de uma revisão da literatura, servindo-se de dados virtuais como o Científico Eletrônico Online, que é o Cielo, o Google Acadêmico, utilizando também livros contidos no acervo do Centro Universitário de Jales, e revistas que abordam o assunto, onde os mesmos eram publicados entre o ano 2000 a 2016. Foram utilizados descritores infarto agudo do miocárdio, reabilitação cardíaca e fisioterapia. O presente estudo teve duração de 6 meses, de março a agosto de 2017. Infarto agudo do miocárdio. O IAM é uma afecção isquêmica do miocárdio que ocasiona a necrose dos cardiomiócitos pelo restringimento ou diminuição súbita do fluxo sanguíneo coronário por determinado tempo. Na maioria das vezes, é decorrente da aterosclerose coronariana com obstrução das artérias coronárias. O desequilíbrio entre a oferta e o consumo de nutrientes ao tecido pode ser provisório ou permanente. Depois de um bloqueio da artéria coronária, o vaso chega a 70% de obstrução e causa isquemia. A extensão da área necrosada vai depender de diversos fatores, como o calibre da artéria lesionada, o tempo de evolução do bloqueio e desenvolvimento da circulação colateral, e também quanto mais prévio for a internação para restauração do fluxo sanguíneo para as células cardíacas, menor será o tamanho da área necrosada do músculo cardíaco.
O IAM tem como característica a dor em caráter de aperto na região do coração, pericórdio, com a combinação de desconforto torácico através do externo, reto external, espalhando-se ou não para os membros superiores, mandíbula, em exercício ou em repouso. A dor pode ter duração de 20 minutos ou mais, sendo intensa, seguida normalmente por palidez, fraqueza muscular, sudorese, dispneia e vômitos. Esses sintomas singulares, porém, não são específicos da isquemia cardíaca. Algumas vezes pode acontecer um infarto sem sintomas, como é nos casos de pacientes diabéticos, por exemplo, em que algumas situações pode ser detectada pela elevação dos marcadores bioquímico, eletrocardiograma, o ECG, ou pela imagem cardíaca. O diagnóstico do IAM é determinado pelo quadro clínico, alterações eletrocardiográficas, que demonstra alterações no supradesnível do segmento ST e onda T, ou a obstrução aguda do ramo esquerdo e na elevação dos marcadores bioquímicos, que são as enzimas como a creatina CKMB, a mioglobina e a troponina. No IAM, preferencialmente, a conduta é a angioplastia primária. O catéter, balão e outros dispositivos com stents são utilizados para recanalizar a artéria. A cirurgia cardíaca é recomendada em eventos em que foram insatisfatórios os resultados das terapêuticas, como as medicações tromboembolíticas, a angioplastia primária e com a piora clínica do paciente. O prognóstico de pacientes que sofreram o IAM depende essencialmente da agilidade em obter um serviço médico e na eficiência desse serviço, em conseguir a reperfusão coronariana o mais imediato possível. Complicações como arritmias cardíacas, insuficiência respiratória, choque cardiogênico e a parada cardiorrespiratória ou renal são conceituados os principais no IAM. Fases da reabilitação cardíaca. As fases da reabilitação cardíaca estão divididas em 4. A primeira fase é a hospitalar. Nesta fase, o paciente deve ter sido considerado clinicamente estável para ser iniciado. O tratamento fisioterapêutico é constituído através de procedimentos simples, como exercícios metabólicos de extremidade, que aumentam a circulação, exercícios e técnicas de relaxamento, exercícios respiratórios, exercícios ativos e passivos para preservar a amplitude de movimento e a elasticidade muscular e evitar os prejuízos que o paciente pode ter adquirido no repouso prolongado no leito. Os exercícios devem ser individuais para cada paciente, respeitando a idade, também o estado físico que se encontra o mesmo. Já na fase 2 e 3 são as principais etapas fora do hospital, onde se inicia imediatamente depois da alta hospitalar. Na fase 2 tem como objetivo de aumentar a função cardiovascular, a resistência, a flexibilidade, a capacidade física de trabalho, alterar o estilo de vida, orientar o paciente em relação às atividades físicas, perfil psicológico e a capacidade para retornar suas atividades. Já na fase 3, tem duração de 6 a 24 meses e é caracterizada como a de recuperação e manutenção, sendo recomendada a execução dessa fase por uma equipe multidisciplinar, não somente pelo fisioterapeuta. Já a fase 4 não é supervisionada e tem duração indefinida, sendo de longo prazo e variável.
As atividades não precisam ser obrigatoriamente supervisionadas, tendo que ser adaptada à disponibilidade de tempo para a continuidade do programa de exercícios físicos e atividades esportivas de lazer do paciente. O objetivo dessa fase é desenvolver a prática de exercícios ao paciente, direcionadas para grupos, para a manutenção e a potência aeróbica, a capacidade funcional, o recondicionamento cardiovascular, transformar os fatores de risco, além de preservar os programas de exercícios das fases anteriores. Os exercícios realizados na reabilitação do infarto agudo do miocárdio. Os exercícios nas fases hospitalares podem ser tanto aeróbicos como de resistência. Os exercícios aeróbicos englobam grandes grupos ou massas musculares, tendo duração de 20 a 40 minutos e eficazes na ampliação do consumo de oxigênio. Segundo Boscoe et al. 2004, eles acrescentaram que o exercício aeróbico traz um benefício psicológico e fisiológico ao paciente, e também a redução do estresse, aumento da função cardiorrespiratória e a reeducação alimentar. E já os exercícios de resistência são associados com exercícios aeróbicos com baixa carga isométrica e baixa intensidade, com no máximo 3 séries de repetições para o auxílio da manutenção da capacidade física do paciente, não objetivando a hipertrofia muscular, e sim a ampliação do fluxo sanguíneo local e melhora vascular. Resultados. Na definição da OMS, a reabilitação cardiovascular é composta por atividades necessárias para assegurar aos pacientes com doenças cardiovasculares as melhores chances possíveis para uma vida normal e produtiva. A reabilitação cardiovascular demonstra vários benefícios bem estabelecidos na literatura, como, por exemplo, a diminuição de fatores de risco, melhora da capacidade funcional, diminuição dos sintomas, modificação do estilo de vida dos pacientes e percepção precoce de sinais e sintomas que antecedem sérias complicações. A mesma é recomendada para indivíduos após infarto agudo do miocárdio e após cirurgias de revascularização do miocárdio, e também no pós-operatório de cirurgias cardíacas. A revisão da literatura de Silva e Oliveira, 2013, eles observaram que no estudo da reabilitação cardíaca após o infarto agudo do miocárdio, que o exercício físico do programa de reabilitação cardiovascular é capaz sim de induzir a melhora na capacidade funcional, o estilo de vida dos pacientes cardiopatas e especialmente após o infarto agudo do miocárdio, principalmente nos exercícios de atividades aeróbicas por meio de protocolos realizados como, por exemplo, esteiras elétricas, bicicletas ergométricas, além dos alongamentos e exercícios dinâmicos para o crescimento da flexibilidade. Tito et al. 2005 realizaram uma pesquisa com 8 pacientes submetidos a uma cirurgia de revascularização do miocárdio, sendo 4 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idade média de 63 anos, divididos em 2 grupos. O primeiro grupo, os pacientes realizavam a reabilitação cardiovascular, e o segundo grupo, os pacientes não realizavam nenhum programa de reabilitação. Os mesmos eram analisados através de um questionário quanto à capacidade funcional, aspectos da dor, estilo de vida, aspectos sociais e emocionais. Concluíram o estudo que a reabilitação cardíaca foi benéfica tanto no estilo de vida do paciente quanto nos aspectos físicos, emocionais e sociais, pela simples execução da atividade física orientada diariamente. Considerações finais. Conclui-se que a atuação do fisioterapeuta nas fases hospitalares, através dos programas de educação e exercício físico após o IAM, é de extrema importância para o paciente, pois proporciona melhora na capacidade funcional mental do indivíduo. No sistema cardiorrespiratório, transforma o estilo de vida dos pacientes, reduzindo os fatores de risco e a recidiva dos IAMs, reintegrando na sociedade. Aqui são as referências do artigo utilizado. E obrigada!